Fala galerinha do canal, beleza? Hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui um vídeo completo sobre a análise de potências trifásicas. A gente já sabe como que se analisa um circuito, analisa a potência desse circuito quando a gente está tratando de apenas uma fase, um circuito monofásico. Porém, como que essa análise de potência se dá quando a gente tem um circuito trifásico simultâneo? Ok? Bora pro vídeo! Vamos começar então analisando como que seria a potência de um gerador, a potência do nosso gerador trifásico. O módulo dessa potência, vamos analisar tudo em termos de módulo aqui, porque a fase não é tão importante quando a gente está tratando da potência em específico. Mas, tratando-se do módulo do gerador, a gente sabe que, pela lei da conservação de energia, toda a potência que foi gerada tem que ser dividida e consumida por cada uma das cargas, né? Então, se o meu gerador trifásico produzir uma potência trifásica, cada uma das fases vai consumir uma quantidade X de potência. Como é um sistema equilibrado, um circuito equilibrado, a gente sabe que cada uma dessas fases, logicamente, vai consumir a mesma quantidade de potência. Então a potência do gerador, trifásico no caso, vai ser dividida entre a potência da fase A, que vai ser consumida na fase A, mais a potência consumida na fase B, mais a potência consumida na fase C. Mas como é que a gente faz a análise de cada uma dessas potências? Bom, a gente sabe que como aqui nós temos um sistema equilibrado de tensões e correntes, a gente sabe as formas de cada uma dessas tensões e cada uma dessas correntes. Sabemos então que todas elas têm o mesmo módulo, entendeu? Tem a mesma magnitude cada um desses fasores. A gente sabe que tanto a tensão na fase A quanto a tensão na fase B e a tensão na fase C, assim como as correntes na fase A, B e C, todas elas têm o mesmo módulo, Vm, 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 que é o valor eficaz da tensão de pico lá da nossa senoide de cada uma dessas fases, correto? A mesma coisa para as correntes. Mas a gente sabe que elas apenas estão defasadas de 120 graus físicos uma das outras. Mas como a fase não é importante agora nesse momento inicial, vamos analisá-las baseando-se apenas no módulo de cada uma dessas expressões aí, ok? Então para minha fase A, para minha potência na fase A, a gente sabe que a potência é dada pelo produto entre a tensão e a corrente naquele instante, certo? Então, a minha potência na fase A vai ser dada pela tensão vezes a corrente. Só que a gente sabe que a tensão, aqui a magnitude dessa tensão é Vm e a magnitude da corrente também é Im, certo? Porém, como é um sistema equilibrado, todos eles têm a mesma magnitude, ó, têm o mesmo módulo. Então, essas potências aqui nada mais são do que Vm vezes Im, que se repete para as outras duas fases, né? O que a gente pode fazer aqui então? Como eu tenho Vm vezes Im 3 vezes, a gente pode somar, correto? Então fica 3 vezes Im, porque é 1x mais 1x mais 1x. Então é 1 Vmm mais 1 Vmm mais 1 Vmm. Ficamos com 3 vezes Vmm. O que é esse Vmm? É a potência, tanto faz da fase 1, da fase 2 ou da fase 3, correto? Então que conclusão que a gente chega? Que a potência gerada no meu gerador trifásico é 3 vezes a potência monofásica, ou seja, é 3 vezes a potência de cada uma dessas fases, correto? Então se eu tenho a potência de apenas uma fase, em um sistema equilibrado, logicamente, e eu preciso achar a potência total trifásica que o meu gerador está fornecendo ali para minha carga, basta eu pegar essa potência que eu calculei de uma fase apenas, essa potência monofásica, e multiplicá-la por 3. Portanto, a potência trifásica fornecida pelo meu gerador nada mais é do que 3 vezes a potência monofásica, ou seja, 3 vezes a potência consumida por qualquer uma dessas fases, tanto a fase A quanto a fase B, quanto a fase C. Agora vamos dar uma olhada de como que a gente pode exemplificar isso em termos monofásicos, como que a gente calcula a potência ativa, reativa e aparente dentro desses termos aqui. Agora, vamos descrever algebricamente cada um dos 3 tipos de potência, né? Sendo elas a potência aparente, a potência ativa e a potência reativa. Vamos começar pela potência aparente, que nada mais é do que a soma da potência ativa com a potência reativa, ou seja, é a potência resultante do montante total real e imaginário dessas potências. Vamos utilizar aqui o triângulo de potência para a gente poder compreender melhor. Como a gente está falando diz respeito a apenas uma fase inicialmente, a potência aparente dessa fase nada mais vai ser do que a tensão RMS, ou a tensão VAN lá da fase, vezes a corrente e a N da fase. Aí nós temos a origem aí da nossa potência aparente de apenas uma fase. Logicamente, como a gente demonstrou anteriormente, a potência aparente trifásica, quando eu tiver um sistema trifásico, que
que eu preciso saber a potência aparente total, que é a soma de todas as potências ativas com todas as potências reativas, vai ser simplesmente 3 vezes a potência monofásica. Logicamente aqui eu estou falando em termos de módulo de potência, ok? Falando um pouquinho sobre a potência ativa geralmente está situada em cima do meu eixo real, do meu eixo x, correto? Então, para a gente descobrir quanto vale a componente de potência aqui, quando eu estou falando de uma potência ativa monofásica, que está projetada aqui ó, no meu eixo x, certo? Eu preciso usar alguma relação trigonométrica, certo? Para poder relacionar ela com a minha potência aparente, que no caso aqui desse triângulo fechado é a minha hipotenusa. Se você reparar bem, a minha potência monofásica ativa aqui nada mais é do que o cateto adjacente. A gente sabe pela relação de hipotenusa, cateto adjacente e o ângulo, que o cosseno desse ângulo aqui, o cosseno desse φ, nada mais é do que o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então seria P monofásico sobre S monofásico, correto? Só que como a gente quer deixar tudo em função de S monofásico, a gente precisa achar o meu P monofásico, então o que a gente faz? Então o cateto adjacente é igual a hipotenusa vezes o cosseno desse ângulo aqui. Quem que é o meu cateto adjacente? É a minha potência monofásica. A hipotenusa é a minha potência aparente monofásica vezes o cosseno daquele ângulo ali. Esse ângulo aqui nada mais é do que o cosseno desse ângulo nada mais é do que o fator de potência. E esse ângulo φ aqui, você consegue achar ele é o ângulo da impedância, ele pode ser dado diretamente pelo ângulo da impedância, ou você pode simplesmente pegar o ângulo, a fase lá da sua tensão, e subtrair da fase da sua corrente, que você também consegue chegar em quanto vale esse ângulo aqui. Então a potência monofásica é igual, a potência ativa monofásica é igual à potência aparente monofásica vezes o cosseno desse ângulo aqui, que é a diferença entre o ângulo da tensão ou da corrente, em referência ao ângulo da corrente, ou simplesmente o ângulo da impedância, certo? E como a gente conseguiu deduzir na equação anterior, também vale aqui para a minha potência ativa, onde a minha potência ativa trifásica simplesmente vai ser 3 vezes a potência monofásica, ou seja, 3 vezes toda essa expressão aqui. Lembrando que a minha potência aparente monofásica é V vezes I, certo? VAN vezes IAN, ok? A gente usa essa mesma relação também para a minha potência reativa, que agora aqui ó, é o meu cateto oposto. Então, em vez de eu relacionar ele com o cosseno, eu vou relacionar ele com o seno. Então, o seno desse ângulo φ aqui vai ser o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Seria, então, Q monofásico sobre S monofásico. Pego esse S monofásico e passo ele multiplicando. Então, eu fico que a minha potência aparente monofásica é simplesmente a hipotenusa, que no caso é a potência aparente monofásica, vezes o seno do ângulo. Aqui é a minha potência reativa, tá? Desculpa. A minha potência reativa monofásica é simplesmente a potência aparente monofásica vezes o seno do ângulo, que é o ângulo da impedância, ou a diferença entre o ângulo da tensão e da corrente. Da mesma maneira que os outros, para você descobrir quanto vale a potência trifásica total em um sistema trifásico, potência reativa total trifásica, basta você pegar 3 vezes a potência reativa monofásica, ok? Por fim, a gente pode relacionar aí essas potências, tanto no fechamento em estrela quanto no fechamento em delta. A gente pode ver como é que ficam as minhas potências trifásicas quando eu estou falando em função de tensões de linha e de correntes de linha, porque até agora a gente falou de potências em funções das tensões e correntes de fase, né? Que era em função lá do meu S, que era VAN vezes IAN. Então vamos ver aqui como é que fica, se fica diferente, se fica igual, quando a gente está analisando em estrela e quando a gente está analisando em delta. Vamos começar com estrela. No estrela, a gente sabe que a corrente de fase é igual à corrente de linha e que a tensão de linha é raiz de 3 tensão de fase, né, que a gente já tinha demonstrado nos vídeos anteriores. Então vamos analisar como é que fica a potência trifásica partindo da potência monofásica. Vamos pegar, por exemplo, a potência ativa, mas dá para fazer isso com qualquer uma dos 3 tipos de potência. Por exemplo, a potência ativa, no caso, eu tenho que multiplicar por cosseno, porque ela é a componente ali que está relacionada ao cateto adjacente. Se eu quisesse demonstrar com a potência reativa, é só substituir esse cosseno aqui por seno, não vai mudar nada. E se eu quiser demonstrar com potência aparente, é só não colocar nem seno nem cosseno. Ela só vai depender das 2 primeiras variáveis, de tensão e corrente, correto? Então vamos começar. Potência monofásica é igual a tensão monofásica, né, vezes a corrente monofásica. Tensão e corrente de uma fase vezes o cosseno, né? E aí o que eu quero fazer? Eu quero trocar, quero deixar isso daqui tudo em função de tensões e correntes de linha. A corrente de linha eu posso simplesmente colocar no lugar aqui da minha corrente de fase, né?
Porque corrente de linha e corrente de fase no estrela é a mesma coisa. Então, onde está via N, eu posso simplesmente colocar IAB, que é a corrente entre a fase A e a fase B, certo? E para minha tensão já é um pouco diferente. Aqui eu estou na minha tensão de fase, né? A minha tensão de linha é raiz de 3 tensão de fase. Então, se eu quero pegar e substituir isso aqui pela minha tensão de linha, minha tensão de fase é tensão de linha dividido por raiz de 3. Então, vai ser VAB dividido por raiz de 3. Só que agora eu sei que a minha potência trifásica é 3 vezes a minha potência monofásica. Então, a minha potência trifásica é 3 vezes tudo isso daqui, correto? Então, é 3 vezes tudo o que estava anteriormente. Como essa raiz aqui está no denominador, eu preciso multiplicar tanto o nominador quanto o denominador por raiz de 3, né? Para eliminar isso daí, fazer a radiciação, correto? Então, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, correto? O 3 que vai estar aqui no meu denominador que vai sobrar dessa resultante aqui, eu simplifico com o 3 de cima, de 3 vezes a potência monofásica, me sobrando então raiz de 3 em cima, vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, que é VAB e IAB, vezes o cosseno do ângulo. Então a potência trifásica é raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes o cosseno do ângulo. Isso para a potência ativa. Mas se fosse a potência reativa depende do seno e não do cosseno. Então o que ficaria? Raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes o seno do ângulo, ao invés do cosseno. Se fosse a potência aparente no caso, a potência aparente não depende nem do seno nem do cosseno, correto? Então ficaria raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha. Simplesmente isso. Vamos ver se isso também funciona quando a gente está trabalhando no triângulo, no delta, na ligação em delta. Quando a gente está no delta, tensão de fase é igual a tensão de linha e corrente de linha é raiz de 3 vezes a corrente de fase, correto? Então vamos fazer a análise idêntica ao que a gente fez anteriormente. Então a gente tem aqui a potência monofásica, VAN vezes IAN vezes o cosseno, né? Agora, eu posso pegar esse meu VAN e simplesmente substituir por VAB, porque a tensão de fase é simplesmente igual à minha tensão de linha. Então é só substituir uma pela outra, né? De acordo com essa relação aqui. Agora, a corrente de fase, o que ela é? Ela é a corrente de linha dividido por raiz de 3, certo? Então eu vou ter IAB dividido por raiz de 3. Aquele mesmo esquema, vai ter que multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. E como eu estou tratando da potência trifásica, eu tenho que multiplicar tudo isso daqui por 3. Simplificando o 3 do nominador com o 3 do denominador, vou ficar simplesmente com potência trifásica é raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes o cosseno. E a mesma coisa se repete, trocando isso daqui por seno para ser a minha potência reativa e tirando isso daqui simplesmente para eu ter a minha potência aparente. Então, essas relações valem tanto para o fechamento em estrela quanto para o fechamento em delta. Então é isso, pessoal. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para ter acesso a todas as próximas aulas e deixe o seu gostei. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos mais próximos. Obrigado, até a próxima.